Ora viva, minhas amigas e meus amigos, graça e paz. Boa segunda-feira para todos vocês. Daqui fala o professor Sihanouk para mais uma aula de hermenêutica. Hoje vamos ver um bocadinho de hermenêutica especial. Bem, nós já falamos que a hermenêutica geral é o estudo da interpretação dos textos bíblicos como um todo. E vimos que também temos hermenêutica especial, que se dedica a gêneros específicos, como profecia, parábolas, etc, etc. Para que você compreenda o estudo da hermenêutica especial, você precisa ter domínio de língua portuguesa. E para isso, hoje eu quero falar com vocês sobre figura de estilo. Nós em Angola falamos figura de estilo. Os brasileiros usam mais o termo figura de linguagens. Muitos oradores preferem usar o termo figuras de retórica. É a mesma coisa. Figura de estilo, figura de linguagem, figura de retórica é a mesmíssima coisa. A figura de estilo ou a figura de linguagem é, no entanto, um método que o orador usa para suscitar uma facilidade na interpretação dos ouvintes sobre aquilo que ele está dizendo. Você sabe que Jesus falava muito por parábola e os próprios discípulos perguntaram por que a eles falas por parábolas, mas a nós falas abertamente. Mesmo com os discípulos, muitas das vezes Jesus falava por parábolas também. E aqui começava já que estou a falar de parábola, começava já a falar por parábolas, que são comparações que Jesus fazia para aproximar as pessoas da lição que ele queria transmitir. Sabe que quem estuda pedagogia é ensinado a ensinar a partir do conhecido. Ou seja, se você quer ensinar algo abstrato ou algo desconhecido, você deve partir, por exemplo, que as pessoas conhecem. Por exemplo, para ensinar 2 mais 2, que são 4, que é algo intangível, abstrato para as crianças. Normalmente o professor desenha 2 maçãs mais 2 maçãs. Ou 2 bananas mais 2 bananas. Essas imagens que o professor está colocando no quadro é para facilitar a imaginação e a compreensão e a interpretação daquilo que ele quer transmitir. Então Jesus falava para um público que era majoritariamente agricultores, pastores, carpinteiros e por aí fora. Então quando Jesus falava da semente do agricultor, do lavrador, do dono de uma vinha, queria ensinar sobre a necessidade de orar sem cessar. Ele fala sobre uma viúva, que é uma pessoa necessitada, um juiz. Na verdade, ele parte de coisas conhecidas do cotidiano das pessoas para que elas pudessem compreender a lição que vinha por trás do seu ensinamento. Sabendo o que é uma parábola, aqui eu gostaria de já entrar na primeira figura de linguagem que nós vamos aprender, que é a símile. Você já ouviu falar sobre símile? O que vem então a ser uma símile? Nós usamos termos como similaridade, né? Para nos referirmos a algo que é semelhante, que é similar. Então símile é uma figura de estilo que visa fazer uma comparação expressa, usando as expressões como semelhantes ou como. O reino dos céus é como uma vinha. O reino dos céus é semelhante. Então, quando Jesus usava o termo semelhante ou como para comparar o que ele está a falar com algum elemento já conhecido, na língua portuguesa chamamos de símile. Diferente, por exemplo, da metáfora, que é uma figura de estilo que faz uma comparação não expressa. A metáfora não usa termos como ou semelhante, mas ela compara diretamente. Eu sou a videira, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou água. Vê que ele não diz eu sou como. Então essa é a diferença entre símile e metáfora. Falei aqui que parábola é comparação, símile é comparação, metáfora é comparação. Só vai variar a forma como compara os elementos. Nas parábolas Jesus usava mais os símiles, até porque a parábola é uma espécie de símile mais ampliada.
Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, nós temos um exemplo de uma parábola. Eu vou ler para vocês. Olha aí, o epígrafe diz: a parábola da vinha e sua aplicação. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e eu tornarei em deserto, não será poupada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Olha aqui uma parábola que Deus expressa a sua tristeza sobre o procedimento dos judeus. Então ele faz uma comparação. E na alegoria, nós temos aqui como exemplo o Salmo 80. Vou ler a partir do verso 8. Olha aí. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende os céus, e vê e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou, o sarmento que fortificaste para ti. O epígrafo diz: o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Quem é a vinha de Deus é o povo judeu. Ou seja, nós temos dois textos, o de Isaías e do Salmo, em que fala-se, no entanto, do povo de Israel. Mas um apresenta uma parábola e o outro apresenta uma alegoria. Podemos também falar dos provérbios. Provérbios são uma espécie de slogan, palavras curtas de sabedoria que visam apelar para a moralidade, para a prudência, castidade, controle da língua, etc, etc. Exemplo: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Isso é um provérbio. Outro exemplo: não faças ao teu próximo aquilo que não queres que te façam a ti. É também um provérbio. Aqui é importante eu chamar a atenção para algo que eu já venho falando em todos os vídeos. Quem está prestando bem atenção nos meus vídeos, quando eu dou exemplo dos meus livros falando sobre contexto histórico-cultural, eu falei que existem provérbios, por exemplo, que Jesus usou, que não foi ele que inventou, eram provérbios populares que Jesus também falou. Então, quando a pessoa vai ler que existia esse provérbio antes de Jesus, Jesus fez plágio, é porque aquela pessoa não tem conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, disse que o ditado ou provérbio, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós, é da autoria de Hillel. Hillel foi um grande rabino judeu, avô de Gamaliel. Você conhece o Gamaliel, aquele rabino também sábio, que no Sinédrio aconselhou os fariseus e saduceus a ter cuidado com o que haviam de fazer aos discípulos de Jesus? Sim, Gamaliel, aquele que foi mestre de Paulo enquanto esteve no judaísmo. Por exemplo, Confúcio, muito antes de Cristo, também já havia falado: não faça aos outros aquilo que não queres que te faça. O que você entende? Não se trata aqui de plágios, trata-se de provérbios usados no Oriente. Entanto, você pode encontrar nos escritos no Egito, você pode encontrar na Babilônia, você pode encontrar na Pérsia, na China. Então, eram ditados ou provérbios orientais. Tudo isso é muito importante para você, pelo menos quando ouvir, saber já que muitas das vezes esses jovens que aparecem descobriram grande coisa, a Bíblia, tem plágio. Então, você já sabe que é por falta de investigação que eles não têm domínio disso.